Nos dias de hoje, o que não faltam são câmeras espalhadas por toda a parte, e seja nas ruas, nos lagos ou até nas praias. Elas estão sempre observando tudo, e por isso às vezes acabam gravando coisas que fazem qualquer um duvidar dos próprios olhos. E agora eu convido você para conhecer alguns dos casos filmados, mas incríveis e inexplicáveis que andam correndo a internet nesse exato momento em busca de respostas. E fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá aquela insanidade pura que sempre rola por aqui. Tem gente dizendo ter gravado uma assombração salvando sua vida e depois tocando o terror dentro de casa, fenômenos inexplicáveis acontecendo bem na frente das câmeras, uma mulher fazendo o impossível com um machado. Enfim, você não vai se arrepender de conhecer esses casos. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois e se inscrevendo no canal para não perder nada do que rola por aqui, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Numa daquelas brincadeiras que deviam fazer o maior sucesso na época dos Vikings, essa mulher aqui conseguiu o impossível. Oh! Oh! Wait, hang on! Hang on! That actually takes more skill. How have you done this, Julia? De cara, parece que foi só um arremesso comum. Um excelente arremesso, mas ainda assim um arremesso comum. Mas só parecia isso à distância, porque ao se aproximar todo mundo ficou em choque ao descobrir como que o machado estava preso no alvo. E estão em choque até agora por não fazer ideia de como ela conseguiu fazer aquilo. No mundo todo é comum a crença em anjos da guarda, seres enviados à Terra com a missão de nos proteger de todo o mal. E apesar de muita gente não acreditar que algo assim realmente exista, eu tenho certeza que esse vídeo aqui convenceu algumas pessoas. A garota que fazia uma prova na escola ficou sentada ali escrevendo por aproximadamente 1 hora. E isso sem falar nas outras aulas e dias em que ela sempre esteve sentada no mesmo lugar. Mas graças ao que muitos acreditam ser o seu anjo da guarda, o ventilador caiu instantes após ela ter levantado, como se estivesse só esperando o momento certo para cair sem machucá-la. E no final das contas, seja por pura sorte, coincidência ou a ação de forças que nos protegem, a verdade é que essa jovem nasceu de novo, porque esses ventiladores de ferro antigos são muito pesados. Mas me diz, você acredita em anjos da guarda ou acha que foi pura sorte? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto voltava para casa, já ao cair da noite, esses dois amigos perceberam algo misterioso sobrevoando o lago Michigan. Look how slow this is going. Do you hear No it? sound whatsoever. See the light off the... Oh yeah, it's hitting something. It's searching for something out there. Why? Look, it's just stalled out there. Os trabalhadores rurais ficaram impressionados ao ver esse objeto iluminando o lago, como se estivesse procurando alguma coisa na água. E foi exatamente por causa dessa luz que o objeto estava emitindo para iluminar a água que algumas pessoas associaram o que estamos vendo nesse vídeo a um helicóptero. Mas o problema dessa teoria é que o objeto não parece estar emitindo qualquer barulho, o que torna muito difícil que seja um helicóptero ou qualquer outra aeronave desse tipo, que costumam ser muito barulhentas. Agora, se não era nenhuma aeronave conhecida, o que mais poderia ser? No dia em que decidiu gravar um vídeo dançando, essa mulher jamais imaginava que algo assim pudesse acontecer. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Pouco tempo após começar a filmar, um homem desconhecido invade seu apartamento, deixando a moça apavorada com a situação e fazendo ela fugir imediatamente por uma porta lateral. O homem foi identificado posteriormente como um novo morador do prédio portador de transtornos mentais, que ficou desorientado e acabou entrando no apartamento errado, causando uma grande confusão. Mas felizmente, todo o mal-entendido foi explicado e a situação acabou bem. Ou pelo menos era o que a mulher acreditava. Até assistir a gravação que fez naquele dia e perceber algo assustador que passou despercebido por ela lá na hora.
Em meio ao desespero do momento, a mulher nem percebeu que quando corre em direção à porta, ela se abre sozinha, como se soubesse que alguém precisava sair o mais rápido possível dali. Uma situação extremamente difícil de explicar, e que deixou a jovem sem palavras e em busca de respostas. E as bizarrices dessa casa não param por aí, não. Algumas noites depois, enquanto a mulher passava um tempo de qualidade com seu gato, uma batida de porta rompe o silêncio do apartamento e novamente coloca a jovem em estado de pânico, imaginando que fosse uma nova invasão. Após percorrer os corredores do local e não encontrar nada, a mulher é surpreendida pelo som de passos vindo em sua direção, no momento em que ela pega um spray de pimenta para tentar se defender. Mas ninguém aparece. Apesar do barulho da porta e do som de passos, não havia ninguém dentro da sua casa. Uma situação tão assustadora quanto inexplicável, que está fazendo a mulher acreditar que esteja dividindo seu apartamento com forças do além. Forças que ela não sabe se são do bem ou do mal, já que mesmo parecendo ter tentado salvá-la ao abrir a porta durante a invasão, continua assustando a mulher nas noites posteriores, protagonizando um caso raro, confuso, misterioso e que permanece sem explicação. Durante o expediente dessa loja, algo inacreditável foi gravado. Quando derruba um dos pacotes, o atendente da loja devolve o objeto para o lugar da forma mais espetacular possível, incorporando o próprio Ronaldinho Gaúcho e fazendo isso aí com os pés. E o pior, sem afobação nenhuma, numa tranquilidade que sugere que o cara faz isso o tempo todo. Olha, precisamos desse cidadão na seleção pra ontem. Quando uma família muda para uma casa nova, geralmente ela passa décadas, se não a vida inteira naquele lugar. Mas não no caso das pessoas que fizeram essa filmagem. Logo na primeira semana morando nessa casa, as câmeras de segurança instaladas pela própria família registraram um misterioso momento em que a lixeira da cozinha desliza por todo o cômodo sem ser tocada por nada, além da porta da geladeira que se abre sem qualquer explicação aparente. O que foi mais que o suficiente para fazer os novos moradores saírem de lá antes mesmo de completarem um mês vivendo ali, mas não antes de tentarem entender o que estava acontecendo com aquela casa. Em busca de respostas, eles foram até os vizinhos contar sobre o que havia acontecido, e ouviram deles que todo mundo que mora naquela casa relata fenômenos estranhos acontecendo naquela cozinha, e acreditam que a razão disso esteja no passado do local, mais precisamente há 4 décadas atrás, quando uma pequena criança perdeu sua vida a tomar um choque naquela cozinha. Ainda segundo a história, na época do ocorrido essa casa era bem isolada. Mas com o passar do tempo, novos moradores foram chegando e conhecendo essa história, e segundo aqueles que creem no sobrenatural, poderia muito bem explicar os fenômenos ocorridos naquele lugar. Ao receber uma chamada de emergência junto com essa imagem, com pessoas alegando que havia um carro estacionado com cabelos para fora da mala, a polícia foi até o local, e o que encontrou é inacreditavelmente absurdo. Hello, how are you? Good, how are you? Oh, Jesus! The
craziest thing you're not gonna believe. What happened? So we got a call, somebody's concerned. Video with like a hairstyle. No. So there's like hair hanging out your thumb. Oh my Jesus. Someone's Oh, like, that's my wig. Oh, hold on. Let's talk about wig. Hold on. Oh. oh. Oh my Jesus. I got. You gotta see it though. Oh Jesus. Ao questionarem a moradora da casa onde o carro estava estacionado na frente sobre a denúncia que haviam recebido, tanto ela quanto os policiais caem na gargalhada ao descobrirem que o motivo de todo o alarde eram os cabelos da peruca da mulher, que foi mal colocada no porta-malas e acabou ficando desse jeito bizarro, fazendo um monte de gente pensar que havia alguém preso ali dentro. E quem pode culpá-los, não é verdade? O que era para ser somente um vídeo de um cara nadando se transformou rapidamente em algo que jamais será esquecido por ele. Enquanto posava para esse vídeo, um tubarão gigantesco chegou chegando devagarzinho como quem não quer nada. Tanto que o cara na filmagem só foi perceber o que estava acontecendo depois de tomar uma bela pedalada só para ficar esperto. E apesar dessa espécie, que é a tubarão-baleia, ser uma das mais pacíficas dos 7 mares, eu tenho certeza que o susto foi inevitável. Para a maioria das pessoas, a praia é um lugar para relaxar, esquecer dos problemas e simplesmente curtir a natureza. Mas não para essa garota, que curte mesmo é usar a praia como uma fonte de trabalho alternativo, caçando tesouros perdidos nas areias. Com a ajuda de um detector de metais, essa britânica visita praias de todo o mundo em busca de objetos esquecidos nas areias. E apesar de sempre encontrar uma ou outra coisa de valor, ela mesmo confessa nunca ter achado nada nem parecido com isso. That is signal. You can hear. Durante a sua investigação nessa praia francesa, a mulher conta ter encontrado essa pequena caixa de metal recheada de moedas antigas, que as cores sugerem ser de ouro e prata, além de pedras que parecem ser preciosas. E apesar de ter sido acusada de ela mesma ter enterrado essa caixa ali assim que o vídeo ganhou repercussão mundial, a jovem continua afirmando que seu achado é legítimo, e até sugeriu que possa ser um tesouro pirata. Wow! Just wow! Okay, first of all, just look at this. Olha, se for verdade é um achado incrível, e deve valer uma boa grana, hein? Mas me diz, você já encontrou alguma coisa valiosa perdida por aí? Nem precisa ter sido em nenhuma praia não, em qualquer lugar mesmo. Me conta aqui nos comentários qual foi a coisa mais legal que você já encontrou, beleza? E sabe o que é super legal também? O que um cara gravou olhando pela janela da sua cabana. Legal, misterioso e assustador, que eu te convido a conhecer nesse vídeo aqui a partir de agora, beleza? E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.